e dizer que hoje eu vou tratar de um assunto intrigante, polêmico, mas necessário. Como votar com consciência e responsabilidade? Nós estamos num ano eleitoral e eu gostaria de tratar desse assunto aqui com você. Então, nós vamos tratar desse importante tema, como votar com consciência e responsabilidade. Nós estamos num ano eleitoral. Se Deus permitir, elegeremos deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e o presidente da República Federativa do Brasil. Que privilégio nós termos um sistema democrático onde o povo pode escolher os seus representantes políticos. De início, quero afirmar que meu propósito aqui não é defender este ou aquele candidato, este ou aquele partido. Quero aqui tratar princípios que servem para um e para outro. Quero também adiantar que não entendo que a igreja deva ser um curral eleitoral, nem que o púlpito se transforme num palanque. Entendo que a Igreja de Deus não trata da questão político-partidária. A Igreja de Deus não vende votos. A Igreja de Deus não troca votos por favores. A Igreja de Deus precisa ter maturidade para votar com consciência e com responsabilidade. Porém, nós entendemos que a palavra de Deus tem princípios que são eternos, que valeram ontem, que valem hoje, que deverão valer no futuro, porque a palavra de Deus não é nem nova nem velha, ela é eterna. Os princípios de Deus não caducam. E se nós observarmos os preceitos que Deus nos oferece na sua palavra, nós teremos uma rota segura, nós teremos balizas claras e nós poderemos votar com mais consciência e com mais responsabilidade. Vou recorrer, primeiramente, ao livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, para entender um princípio que toda autoridade procede de Deus. Ou seja, Deus é Deus de ordem e não de confusão. Isso não significa que Deus aprova todas as pessoas que foram eleitas. Não é isso. Deus tem o princípio do governo. Deus tem o princípio da autoridade. E se uma autoridade é eleita, segundo Romanos capítulo 13, ela é eleita com dois propósitos muito claros. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. É possível que num dado momento da história você e eu tenhamos visto, e vimos com certeza, quando a autoridade, em vez de seguir este padrão divino, inverte os papéis. Em vez de promover o bem, promove o mal. Em vez de coibir o mal, ela promove o mal. Em vez de promover o bem, ela acaba promovendo o próprio mal. Então, há uma inversão de valores. E quando a autoridade constituída assim procede, ela é passível de repreensão. É verdade. Nós não estamos falando de um poder absolutista, onde quem governa e quem legisla seja a própria lei. Os governantes e os legisladores estão também debaixo da mesma lei que todos os outros cidadãos estão. Não há dois pesos e duas medidas. Então, nós entendemos que a autoridade constituída precisa ser honrada e se ela se desvia da sua rota, ela precisa ser advertida. Entendemos que nós precisamos não só dever honra, mas também pagar os nossos tributos para que eles sejam usados para o bem do povo e não para locupletar os próprios governantes ou legisladores. E desta maneira, se observarmos os preceitos divinos, nós vamos ter uma nação com progresso e com ordem e com progresso. Então vamos aos princípios de Deus no livro de Provérbios. E começo com o capítulo de número 28 de Provérbios, versículo 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Então, primeiro princípio é que um governante, um legislador,
e poderíamos incluir principalmente o poder judiciário, precisam observar a lei. E aqui nós estamos falando não só da lei de Deus, mas também de uma Constituição que foi promulgada, a nossa, por exemplo, promulgada em 1988. Então, se não se observa a Constituição, se não se lê a cartilha da lei, se não guarda esses parâmetros, esses preceitos da lei, isso vai promover e vai exaltar e vai louvar o perverso. Porque o perverso vive na contramão da lei, em desobediência à lei. Agora, se os governantes, os legisladores e aqueles que julgam amparam uma lei, eles vão promover o bem do cidadão e vão ficar indignados contra aqueles que são infratores da lei. Não se acoberta os erros, não se promove os que transgridem a lei, ao contrário. Então, esse é o primeiro princípio que é básico, se desampara a lei, vai promover a perversidade, vai se promover o perverso. Mas se guarda a lei, então os perversos não terão espaço, não terão vez, não terão voz, não terão benefício, não terão privilégios. Eles serão sancionados pela própria lei e eles serão responsabilizados pelos seus atos. Segundo princípio, Provérbios capítulo 28, versículo 12. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Agora, então, é preciso aqui nesse princípio, o eleitor, no caso, examinar com critério, com cuidado, a vida pregressa daquele que está pleiteando uma função, seja de deputado estadual, deputado federal, senador, governador ou presidente. Ou seja, quando triunfam os justos, a grande alegria, a grande festividade. O justo é aquele que vai legislar, governar e julgar com retidão, sem ser corrompido, sem receber vantagens financeiras para acobertar delitos, mas vai agir com lisura, vai agir com retidão, vai agir com justiça. E se, porventura, o perverso assume o poder, o povo se esconde, o medo se implanta, a liberdade desaparece, a livre consciência e a livre comunicação também vai ser limitada, e isso vai trazer transtorno para a sociedade, né? Então, esse é o segundo princípio, que é o princípio de você ser criterioso, cuidadoso na escolha do seu voto. É a ideia de vender voto, a ideia de votar sem saber, sem conhecer o que é esse candidato, qual é a cartilha do seu partido, que bandeiras ele defende, que posições ele defende. É preciso fazer isso, porque senão depois você vai ser surpreendido. Por que não examinou antes de dar o seu voto? Você está transferindo, ao dar o seu voto, a sua confiança que esse candidato vai fazer o que você entende que é certo. E se ele vai fazer o contrário, é porque você talvez ainda não examinou com vagar o passado desse candidato, a história desse candidato e o que ele defende, os valores que ele defende. Vamos a um terceiro princípio. Veja comigo, capítulo 28, versículo 15. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso, que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Então, o que ele está dizendo é que um governante, um legislador, ele precisa ser protetor daqueles que menos têm, dos menos favorecidos, e não como alguém que vai usá-los e destruí-los. Então, dominar sobre um povo pobre requer um governante, um legislador com amor de verdade,
Eu não estou nem aqui falando de políticas populistas para se manter no poder. Eu estou falando de um amor genuíno, que cuida, que não desvia os recursos públicos, que vai usar os recursos recolhidos do próprio povo, que são os tributos e impostos, que revertem para o bem desse próprio povo. Em saúde, em educação, em segurança, em melhores estradas, em melhores condições de qualidade de vida, para que todo o povo possa crescer, progredir, ter melhor formação, ter melhor educação, ter melhor instrução, para ter melhores empregos, para terem melhores rendas e para terem melhores condições na sociedade. É isso que o texto está nos orientando. Quarto princípio, Provérbios 28, 21 diz assim: parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Então, o que ele está dizendo? É que um legislador, que um governante, que um tribunal não pode ter dois pesos e duas medidas, não pode ser parcial. Para esse o rigor da lei, para o outro os favores da lei. Não pode ser assim. Aliás, a nossa Constituição já abre dizendo que todos são iguais perante a lei. Isso no papel é muito bonito, mas nem sempre se vê isso na prática. Então, esse princípio tão fundamental precisa ser observado e a palavra de Deus, à luz da própria Constituição, defende os mesmos princípios. Não pode ter corrupção, parcialidade. Vamos a um outro princípio, quinto princípio. Provérbios 28, 27 diz assim: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será cumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Ou seja, quem é o perverso aqui? É aquele que, embora faça um discurso de cuidado dos pobres, roubam dos pobres. E o texto está dizendo, quando esses sobem ao poder, o povo se esconde, o povo sofre. E o que nós temos visto, não só no Brasil, mas mundo afora, é que às vezes as pessoas se elegem com um discurso de amor aos menos favorecidos, aos mais carentes, mas quando sobem ao poder, privilegiam os ricos e às vezes até por esquemas de corrupção, como se tem visto tantas vezes no Brasil e no mundo, se desviam os recursos dos próprios menos favorecidos, dos pobres, dos aposentados, por exemplo, para favorecer pessoas que vivem nababescamente. Isso é triste, isso é doloroso. A corrupção parece-nos endêmica e sistêmica na nação brasileira, porque o que você tem notado e visto que entra governo, entra partido, sai partido, parece-nos que os tentáculos estão aí, enfiados em todos os setores da nossa sociedade, trazendo decepção, trazendo choro, trazendo dor, trazendo angústia para todos. Porque não é possível que, em havendo corrupção, em se acobertando os corruptos e os corruptores, a nação possa ter paz, possa ter justiça, possa ter verdade, possa ter progresso, possa ter ordem, possa caminhar para frente. Então, são preceitos de Deus. Permita-me avançar ainda nos princípios de Deus. Outro princípio está em Provérbios 29, versículo 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. É claro, se o perverso domina, o povo vai ser mais achatado, mais esmagado, ele vai ter que pagar mais impostos, ele vai ter que trabalhar mais, ele vai ter que repartir o fruto do seu trabalho para abastecer todos os interesses políticos daqueles que estão no poder. E às vezes
o povo é sobrecarregado com tributos pesados, com impostos escorchantes. Isso vai trazer o quê? Sofrimento para o povo. Vai provocar o quê? Mais empobrecimento, porque se você sobretaxa aquele que produz, vai fechar a empresa, vai perder emprego, aquele que recebeu o seu saláriozinho vai ter que dividir esse salário ainda mais para que a gastança continue. Então, Deus está estabelecendo esse princípio aí para a classe política. Outro princípio, Provérbios 29, versículo 4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Então, veja você, caberia aos governantes promover o progresso, promover para que as empresas possam ter melhores condições, terem melhores possibilidades de pagar melhor os seus funcionários. Então, se esta empresa ela é sobrecarregada, e se aqueles que legislam o governo são amantes dos impostos, mais imposto, mais imposto, mais imposto, você está sufocando quem produz. E se você está sufocando quem produz, você está, de certa forma, limitando o trabalho, o emprego. E é por isso que, às vezes, até no Brasil, você tem visto isso, muitas empresas brasileiras fechando as portas e outras migrando para outros países, como o Paraguai, por exemplo. Porque se você sobretaxa, você está asfixiando a produção, você está asfixiando o progresso, você está dificultando a qualidade de vida do trabalhador na nossa nação. Mas tem mais. Olha aqui o que acontece. Provérbios 29, versículo 12. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Então, veja bem aqui que ele está falando daquele que governa, que é o governador. Se ele dá ouvidos, dá atenção a palavras mentirosas, então é necessário que o que governa tenha filtro em seus ouvidos para não dar atenção a palavras mentirosas, a toda a informação que lhe chega, a toda a conversa que vem. Porque se isso acontecer, vai criar-se uma cultura naqueles que servem, naqueles que estão próximos do poder, de valorizar essas pessoas, e elas então vão perceber que terão vantagem em levar mentiras para aqueles que estão no poder. Então, quem governa precisa ter filtro, precisa ter critério, precisa passar pela peneira da verdade, se a informação que ele está recebendo é verdadeira. E se é verdadeira, ele vai agir com justiça. Se ele escuta uma mentira achando que é uma verdade, vai prosperar aí a injustiça e a opressão. Muito bem. Outro princípio, Provérbios 29, versículo 14. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Ou seja, se esse rei, se esse governador, se esse prefeito, se esse presidente está julgando os pobres com equidade. O que é equidade? Com o mesmo valor. Não tem dois pesos, duas medidas. Ou seja, o pobre tem vez, tem voz, como tem vez e voz o rico. Ele pratica a justiça, a equidade, dando o mesmo valor, dando o mesmo peso, dando a mesma qualidade de tratamento. Esse governante, seja ele o prefeito, seja ele o governador, seja ele o presidente, ele está estabelecendo firmeza no seu trono. Ele vai ter um governo bem-sucedido, bem reconhecido pelo seu próprio povo. Permita-me ainda mais um princípio para encerrar. Capítulo 29, versículo 24 de Provérbios. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Então preste atenção aqui, que quem está na vida pública precisa ter muito cuidado em quem gruda, quem se aproxima, com quem ele faz aliança. E o texto diz, o que tem parte com o ladrão
aborrece a própria alma. Mais hoje ou mais amanhã isso vem à tona, mais hoje ou mais amanhã isso macula a honra, mais hoje ou mais amanhã isso dificulta a sua gestão, porque ele vai aborrecer a si mesmo, ele vai destruir a si mesmo se ele está associado com gente desonesta, com gente que entra para tirar proveito e tirar proveito com ilicitude, com roubo. E o que acontece se ele faz parte desse esquema, se ele faz aliança com o ladrão? Ele ouve as maldições, aí ele começa a ouvir os problemas e não pode fazer nada, ele está de mãos atadas, ele está implicado, ele está amordaçado, ele vai ser agora massa de manobra, ele não vai conseguir agir com firmeza, porque se comprometeu lá atrás com gente que não poderia se comprometer. Então, nós estamos num ano de política, não são princípios meus, são princípios da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela traz princípios em todos os setores da vida pessoal, da vida conjugal, da vida familiar, da vida financeira, da vida econômica e da vida política. Se você quer um livro de sabedoria, de instrução para a vida, leia a Bíblia. Eu sei que nós vivemos no Brasil uma realidade de polarização tão grande, nós vivemos uma realidade, às vezes, onde a política é fator de divisão dentro da própria família, rompendo até mesmo amizades históricas. Nós precisamos nos acautelar. Eu creio piamente que o Brasil precisa ser unido, curado, sarado, restaurado. Nós precisamos amar uns aos outros, apesar até das nossas diferenças. Isso não significa ser complacente com o erro, isso não significa fazer concessão ao que não é saudável. Nós precisamos ter critérios para o nosso voto. Nós temos que votar com consciência e com responsabilidade. Eu volto a enfatizar, nós não podemos, como igreja, transformar a igreja num curral eleitoral. Nós, como igreja, não podemos fazer do púlpito um palanque eleitoral. Nós não podemos, como igreja, agir de forma político-partidária. A igreja trabalha princípios, a igreja trabalha valores. E nós primamos pela verdade, nós primamos pela justiça, nós primamos por valorizar a vida, nós primamos por valorizar a família, nós primamos por princípios éticos de respeito ao próximo. Nós primamos pela liberdade que temos de expressão, de ter liberdade de dizer aquilo que entendemos ser o correto, sem sermos proibidos, sem sermos inibidos de expressar aquilo que pensamos. Isso é democracia, isso é a construção de uma sociedade justa, livre, e nós entendemos que se nós formos responsáveis e criteriosos no nosso voto, nós poderemos construir uma nação com ordem, com progresso. Se nós formos uma nação que observa a sua Constituição e, sobretudo, uma nação que tenha temor de Deus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, se nós observarmos princípios que estão estabelecidos na própria palavra de Deus, nós poderemos melhorar. É claro que transformação só Deus pode produzir. Eu creio firmemente nisso, por isso Deus me chamou e eu sou pastor há 44 anos, tenho muita alegria de pregar a palavra de Deus por todos os rincões da nossa pátria e nós devemos submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo. Quando Ele governa o nosso coração, a nossa vida é transformada. Quando uma nação submete-se a princípios de Deus, ela é uma nação bem-aventurada, porque os princípios de Deus são salutares para a vida, para o casamento, para a família, para o político, para a economia, para as relações interpessoais, intercontinentais. Nós teríamos uma qualidade de vida melhor no nosso país e nas outras nações do mundo. Eu espero que estas breves considerações, com muita humildade, possam ajudar você a ser um cidadão melhor, a ser um cidadão que respeita as autoridades, que ora pelas autoridades, que pague os seus impostos devidos às autoridades constituídas, para que nós tenhamos uma nação mais próspera, mais feliz
que promova o bem e que coíba o mal. Uma nação que respeite as pessoas, que cuide das pessoas, não importando a sua condição social, não importando a cor da sua pele. Todos nós somos iguais perante Deus e todos nós somos iguais perante a nossa Constituição. Que assim possamos viver em ordem, em respeito mútuo, promovendo o bem e coibindo o mal. Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe muito a sua família, Deus abençoe a sua cidade, Deus abençoe o seu estado, Deus abençoe a nação brasileira que nós tanto amamos, que tanto desejamos viver em paz neste país tão próspero, com tantas riquezas, com tantas coisas boas. Que Deus abençoe o nosso povo. Um grande abraço, fica com Deus.